Fala, bacanas, beleza? Hoje vamos falar de Database Graph com Neo4j. Nos meus projetos eu sempre considero ali banco de dados relacional, vector, time series, uma série de tecnologias, né? Mas grafo é novo para mim, né? E eu estou aprendendo bastante com essa tecnologia e está abrindo muito a cabeça para novas ideias, né? Por que não considerar banco de dados grafo nos nossos projetos, né? E eu fiquei com essa pergunta há um tempo, né? Eu fiz bastante pesquisa, estudei aqui para poder entender como a tecnologia funciona. Eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. Então eu vou fazer uma série de vídeos, né, sobre Neo4j, a gente aprender a usar a ferramenta, como é que explora ela, como é que integra aí com tecnologias, né? Desenvolvo API, como é que eu utilizo um repositório, né? Quais são as vantagens e desvantagens do uso no dia a dia, e considerar isso na discussão, porque um dos objetivos aqui do canal é nós sermos arquitetos melhores, né? Ter ali no cinto de utilidades mais tecnologias para, na hora de se deparar com um problema, você sacar ali do seu cinto de utilidades quais são as ferramentas, quais são os escopos que resolvem aquele problema que você enfrentou, que está na tua frente aí, para você resolver com a melhor tecnologia possível. Então, puxando aqui um breve histórico, né? Tem ali banco de dados relacional, por exemplo, a gente tem Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, Vector Database, CosDB, Apache Cassandra, Time Series, MongoDB, deixa eu ver aqui outro bacana, InfluxDB, muito legal. Columnar, né? A gente tem ali o Apache Druid, o InfinityDB, o InfluxDB aparece aqui também. É bacana porque, dependendo do padrão, uma engine de banco de dados ela pode se comportar de mais de uma forma, dependendo da configuração e como você utiliza, né? Então dá para você, às vezes, resolver com a mesma tecnologia mais de um padrão, né? Então tem ali padrão, por exemplo, documento, né? A gente tem ali orientado a documento, o mais famoso é o MongoDB, né? A gente já pensa em JSON. Quando eu falo orientado a documento, já vem MongoDB e JSON na cabeça, né? Do dia a dia. Mas a gente tem ali, YAML, bancos de dados que persistem no formato de YAML, o nosso antigo XML, né? Então, bancos de dados que também suportam, e como o JSON Document. É claro, você pegar ali, por exemplo, um SQL Server, você consegue criar uma coluna JSON, né? Mas eu estou querendo dizer que o banco de dados não foi criado especificamente com esse fim, onde você tira todo o poder daquela ferramenta, né? Então, às vezes você tem também documentos aqui, bancos de dados que cruzam aqui em mais de uma situação, mas quando você for ver a engine, ela é mais poderosa para um tipo do que outro. Então, é bacana ter um mapa ali das tecnologias que você já estudou, já tem próximo, e ir criando um mapinha de resolução de problemas, né? Por exemplo, ali o Elasticsearch, sensacional, o próprio Dynamo, o CosmoDB, CoachDB, Key-Value. Quando eu falo de Key-Value, já vem Redis na cabeça, Redis, né? Mas a gente tem Memory Table, por exemplo, tem uma função dessa no próprio SQL Server, mas ele é o melhor para isso? Não, Redis talvez seja. Depender do contexto, da configuração, mas eu já tenho SQL Server na minha infra, posso ativar o Memory Table? Depende do que você está fazendo, né? E como você quer resolver o problema, o tamanho da sua lista e tudo mais. O importante é você conhecer essas tecnologias e conseguir escolher a melhor naquele momento. Mas é claro, quando você fala de chave-valor e Memory Table, o Redis sempre aparece aí na frente, né? Então, para essas tecnologias, a gente sempre tem um, dois ou três bancos de dados ali que ficam os top, né, de cada padrão desse aqui, né? Mas a gente tem bastante solução hoje em dia para poder discutir, inclusive os próprios provedores de cloud têm seus próprios bancos ali, né? Também com as suas tecnologias, ou é uma abstração de open source, ou uma criação da própria cloud. Então tem muita opção de banco de dados hoje, e é interessante a gente olhar. E aí, para estender mais essa lista, né, agora o Graph Database é importante, né? Eu falo agora porque para mim é novidade, porque eu nunca considerava esse tipo de tecnologia nos meus projetos, e agora estou abrindo mais a cabeça, entendendo melhor como funciona, e estou achando
sensacional. E lembro de alguns problemas do passado. Se eu tivesse utilizado essa tecnologia, eu não teria, né, esses problemas. Então, grafo é muito interessante. A gente tem também tecnologias que estão aparecendo aí como Vector Search, né, outras engines aí aplicando alguns algoritmos bem interessantes. Vamos lá. E aqui, grafo database, aqui está explicando, né, a história e tudo mais. Está no Wikipedia, só Google Wikipedia Graph Database, então a gente explica ali todo o racional, histórico, né, o porquê dessa tecnologia, por que ela é tão bacana, né, alguns cenários de exemplo, caso de uso. Aqui fala um pouco de instruções, né, o Neo4j, por exemplo, tem um Cypher, vocês vão conhecer daqui a pouco, um pouquinho, mas nos outros vídeos eu vou ensinar para vocês bastante aí sobre o Cypher. Tem outros bancos de dados também, grafo, né, não é só o Neo4j, porque ele é o mais famoso, né, mas tem outros bancos de dados grafo. Na minha opinião, né, do que eu vi no radar de bancos de dados grafo, o Neo4j está na frente, tá? Das minhas pesquisas, eu tenho olhado casos de uso de aplicação. Mas tem outros também, bancos aí que vocês podem olhar e testar também o uso do grafo, tá? Mas eu recomendo por agora o Neo4j, até para a gente poder andar junto aqui na série e conhecer mais. Para quem quiser se aprofundar, né, antes de eu fazer alguns outros vídeos e tudo mais, tem bastante material na internet, por exemplo, esse artigo aqui explicando o grafo, o porquê, a teoria e tudo mais. No próprio Wikipedia fala um pouco da teoria matemática mesmo do grafo, porque aí é onde a gente tem ali, como no relacional, a teoria dos conjuntos, né? Você tem interseção, união, uma série de padrões ali que se repetem. O grafo também vem de uma teoria matemática bem profunda, né? Então o Wikipedia aqui basicamente sempre tenta dar uma visão geral, mas aqui tem vários links aqui para o assunto. Tem teses de mestrado, pesquisas super complexas em cima de grafo, e é bem interessante. E tem soluções nossas do dia a dia, né? Por exemplo, uma solução de geolocalização. Você construir isso em grafo é muito, ao meu ver hoje, né, nessa opinião, é muito mais fácil você representar isso em grafo do que você representar em outro tipo de banco de dados, né? É claro, Brandão, então gráfico eu só vou usar para problemas super complexos? Não. Ao longo aqui dos vídeos eu vou esclarecendo cada vez mais sobre a minha visão também, então estudem e tragam aqui opiniões aí para a gente poder, dicas aqui, peçam vídeos também para eu construir. Mas eu vi que o uso dele é um pouco mais amplo do que só problemas complexos de relacionamento entre entidades, tá? E também questões para dados, né? Hoje, para dados, assim, grafo é incrível, até por causa do relacionamento, né? É sempre duas coisas que para a gente destacar aqui rapidamente, que é basicamente, quando a gente está falando aqui dos vértices, dos edges e dos pontos, né? Então, esse relacionamento entre as entidades, essas considerações, a depender do arranjo que você tem do seu domínio e o número de relacionamentos que é necessário ter, o grafo vai resolver de maneira fantástica, né? Mas eu observei também que para algumas soluções que hoje eu aplico basicamente ou relacional ou colunar, e aí eu tenho uma dificuldade até de criar índices para poder pesquisar e criar índices secundários, uma complexidade adicional para eu poder cruzar informações. Se eu tivesse feito no grafo, eu já teria o resultado ali muito mais rápido, mais efetivo, num custo provavelmente menor, né? Mas é caso a caso, então por isso que é importante a gente estudar não só o grafo, mas os outros padrões de bancos de dados, outras estruturas de dados, né? Para na hora de você se deparar com um problema, você conseguir considerar a tecnologia e resolver. Então essa é a minha proposta. Minha proposta não é a gente colocar grafo para tudo, mas trazer o grafo com tanta importância quanto tem numa discussão, se é documento, se é relacional, se é vector, se é colunar, se é chave-valor, trazer o grafo aqui para a discussão, para ficar na mesa, né? E aí, como referência, o nosso bacana aí, Neo4j. Então eu vou basicamente hoje aqui rodar o Neo4j e mostrar como é que vocês rodam na máquina de vocês, para a gente ter aquele primeiro contato com a tecnologia, experiência, mas em alguns vídeos adicionais, como eu disse, eu vou fazer algumas
algumas soluções, por exemplo, com API, com Worker, processamentos, enfim, vai ser bem bacana. Mas vamos lá para o objetivo aqui. Então eu vou abrir o meu terminal, deixa eu dar um clear aqui, e vou também remover o que eu tenho de imagem, só para a gente deixar aqui zeradinho, né? Então bacana, tá aqui ó, meu Docker zeradinho, legal. Então eu vou colar aqui, copiei, né? Deixa eu voltar o passo. Eu vou copiar aqui o Docker Run. E aí, como eu não tenho imagem aqui no meu computador, né? Ele vai baixar a imagem padrão ali do Neo4j, lá, tá lá no Docker Hub. Vou colar aqui, vou dar Enter. Boa, ele já não achou a imagem aqui localmente, né? Então ele vai lá baixar a imagem. E aí, como estou dando um Docker Run, ele vai subir um container com o Neo4j rodando. Para mim, esse é o melhor jeito de rodar o Neo4j para você estudar, né? Eu subi um container, porque eu derrubo, subo, configuro, mudo a configuração, apago, subo de novo, justamente para você fazer o seu lab, estudar tranquilamente, né? E aí é legal que ele já expôs aqui, ó, a porta 7474 e a 7687. Então, se você estiver rodando em uma máquina e acessando de outra, verifique em firewall essas configurações também, para você está conseguindo acessar. Mas ele já mapeou aqui a porta aqui do browser, né, do navegador, justamente para você administrar, e a porta de conexão efetiva com a engine. Ele já deu start aqui no container, né, então já está rodando. Vamos lá no desktop dar uma olhada. Então esse aqui é o container que está em execução, e aqui ele já tem um show port, ó, ele já mostrou o mapeamento. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir o browser já na porta, na telinha de administração. Vou fazer manual, só para não abrir um segundo browser aqui e acabar saindo da sequência aqui o nosso roteirinho aqui, que eu já deixei algumas abas abertas. Então tá lá na 7474, vou dar Enter, bacana, abriu o browser, aí localhost 7687, né? Aí ele pede aqui para colocar o usuário e senha, que é Neo4j, Neo4j. Vou conectar. Beleza, está buscando lá. Aí na primeira conexão ele fala, por favor, altere a senha, né? Então eu vou colocar aqui alguma senha simples. Vou colocar aqui de novo, Neo4j 234. Neo4j 1234. Change password. Você pode pedir para gerar, enfim, colocar uma senha mais complexa, né? Bacana. Então ele abriu aqui o nosso primeiro dashboard aqui para poder administrar. Lembrando que eu estou rodando já a engine aqui no Docker. Conexão com a engine é na 7687. Então, se você quiser já plugar uma aplicação ali, chamar um driver para programar e já usar ele como camada de persistência, você já consegue, né? Vamos explorar um pouquinho aqui da tela, a gente vê algumas coisas, né? Aqui é a configuração, que é basicamente a configuração desse cliente aqui, né? Aqui eu vou ter algumas referências, licenciamento, né? Bacana. Aqui em cima eu tenho Browser Guides. É legal aqui, daqui a pouco eu vou clicar, porque, por exemplo, quero entrar entender um pouquinho melhor. Você clica aqui, ele já te direciona para uma telinha que tem um pouco mais de explicação. Aqui ele fala do Cypher, né? Você já consegue ver e estudar algumas coisas. Aqui é o favorito dele, com samples, né? Então, para quem nunca executou nada, então você clica aqui, como é que cria um índice, como é que obtém algum dado, o Hello World. Só ir clicando aqui, vou clicar aqui no Hello World, ó. Ele já executa uma instrução Cypher, tá? Mas vou apagar aqui que eu vou mostrar um pouquinho de passo a passo daqui a pouco. Só navegando aqui na tela. Os dois bancos, né? O Neo4j, que ele já criou aqui para a gente experimentar, e o System com o metadado do banco de dados. E aí, eu tenho aqui algumas informações da instância, tá? Aqui eu tenho o Get Start, um link para você lá, ele volta lá no Intro Guide, tá? O Cypher Guide também vai estar aqui.
E além disso, para você estudar, entendi que aqui parece que eu vou colocar os comandos, mas como é que eu começo, né? Então você pode vir aqui no Intro Guides e começar a navegar aqui, né? E aí ele vai te dando já um tutorial, explicando um pouquinho sobre a tela, o que dá para fazer e tudo mais. Só que aqui é uma intro, né? Então o objetivo aqui é que você tenha acesso a informações mais importantes rapidamente. Então, por exemplo, aqui, quais são as propriedades de um modelo, né? De grafo? Eu tenho lá os nós, os labels dos nós, que identificam cada nó, o tipo. Eu tenho o relacionamento e as propriedades do relacionamento. Então ele vai te dando um guide aqui sobre cada coisinha. A gente vai ver isso aqui um pouquinho já nesse vídeo, e nos próximos eu vou descendo um pouco mais. Mas você já consegue ver algumas coisas. Só que aqui, ó, você vai ter o guideline do Cypher mesmo. Deixa eu pegar aqui o Neo4j Cypher Documents. Eu cliquei lá, mas aqui, ó, é aqui, ó, Cypher manual. E aí aqui ele vai explicar, né, como é que você executa cada comando, né? Aí tem ali o overview. Ele vai te mostrando as instruções, e ele compara sempre com a SQL, como é que é isso aqui no SQL e como fica no Cypher, né? É bem legal porque ele ajuda a gente a usar o conhecimento que a gente já tem, né, para poder entender como funciona no Cypher. Mas ele é bem intuitivo, tá? Porque o objetivo do grafo é deixar você bem próximo à regra de negócio, bem próximo do problema, por isso que eu gosto bastante dele. E aí aqui ele vai fazendo passo a passo. Se eu pular aqui direto para Carries, ele vai te mostrar os conceitos de nó, relacionamento, os paths, né? Mas Carries bem básicas, de como faz, tá? Aí copia, cola, roda, vai entendendo. Eu vou fazer um passo a passo aqui bem pequenininho com vocês, já para fazer o nosso Hello World aqui, mas tem toda a informação que vocês precisam, tá aqui, tá? Vou voltar aqui. Aí aqui é onde a gente vai executar nossos comandinhos, as nossas instruções, tá? Para poder executar o statement aqui na engine. E aí, antes de a gente rodar aqui, queria falar um pouquinho desse cara aqui, ó, que lá que a gente rodou ele no container, né? Mas depois eu faço outro vídeo bem rapidinho, mas para adiantar, você consegue fazer o download do Neo4j para desktop, e aí ele sobe uma aplicação e a engine por trás rodando também do Neo4j no desktop. Bruno, então eu consigo instalar uma instância do Neo4j na minha máquina para eu estudar sem ser rodar em Docker. É isso, você roda uma instância da Neo4j na sua máquina com o Neo4j desktop, você consegue ter todo o aprendizado todinho sem precisar colocar e rodar em Docker, né? Ou você usar um super servidor na cloud. Você usa ali na sua máquina pequenininho para você ir aprendendo e desenvolvendo. Não dá para usar isso aqui para desenvolver sua aplicação usando aí o Neo4j. Então eu gosto bastante. Eu vou fazer um vídeo depois sobre ele, um vídeo bem curtinho, do passo a passo aí da instalação dele. Você também consegue usar ele na cloud, tá? Então se chama Aura. E aí acho que é um capítulo à parte aqui também, da gente fazer um vídeo sobre o Aura, mas você tem ele como serviço, né? Você tem o Neo4j como serviço. Já é bem interessante aí para rodar aí na sua empresa, né? Numa missão mais crítica. Então a cloud é bem bacana e ele como serviço. Aí você não precisa administrar hardware, nada disso, porque vai entregar ali o serviço do Neo4j nas principais nuvens do mercado. Beleza? Aí tem aqui toda a configuração. Depois a gente faz também aqui um vídeo só sobre o Aura. E você também pode rodar ele numa instância de uma VM na sua máquina ou direto no sistema operacional do seu servidor, né? Aí você roda a versão Community, que tem aqui essas limitações e leiam sempre o licenciamento, tá? E tem também a versão Enterprise, tá? Que é bem bacana aí para você rodar na sua VM ou na sua máquina, no seu servidor localmente, né? Esteja no data center ou não, você instala aí na instância host
do seu servidor. Aí o Aura, como eu falei para vocês, é um serviço, né? Ele como SaaS. Então depois eu faço um vídeo sobre esse cara aqui para a gente poder pegar ele um pouco, entender ele um pouco melhor, tá? Então aqui vamos voltar aqui para vocês verem um pouquinho do passo a passo dele, para a gente poder ir criando e vendo algumas coisas básicas aqui, tá? E eu vou criar outros vídeos de Cypher, vídeos de uso, caso de uso mesmo, para a gente poder desenvolver, a gente poder aprender um pouco melhor. Mas vamos ver aqui o primeiro contato aqui com as instruções, né? Então vamos lá. O primeiro comando aqui para a gente ver é o merge, que aí você poderia criar, né? Eu poderia, em vez do merge, eu poderia utilizar o create, né? Por que eu vou usar o merge ao invés do create? Porque o merge, ele vai avaliar se aquele item já existe. Se já existir, ele vai lá e atualiza propriedades, adiciona informações, tá? Já o create, própria semântica de uso do comando ali, é para você criar item que não existe ainda. Então eu gosto de usar o merge, porque ou ele cria ou atualiza, né? O que eu estou querendo construir aqui. Vamos lá, merge, abre, fecha parênteses, então ele vai rodar tudo que está dentro desse contexto do comando. E aí já vou começar com o alias aqui. Alias, eu chamar aqui P1. O alias é basicamente o nome que você dá, né? Por exemplo, na SQL Server tem usando o S, né? Que é basicamente um nome que você dá para aquele item, para depois você utilizar esse atalho, né? Mais fácil. A gente vai ver aqui. Então eu vou chamar ali, vou criar um nó chamado user, que quando eu falar nó, pense em uma instância da minha entidade, né? Que, por exemplo, eu tenho lá um nó, vamos supor que seja um sistema de escola, então eu tenho alunos na escola, cada aluno ele é um nó no meu gráfico, porque ele é um item que existe, falando de orientação a objeto, ele é um objeto, né? Nos outros paradigmas para a gente trazer para cá, ele é um nó, ele é um item, né? E esse item, que é representado no mundo real, ele tem características, nome, matrícula, idade, talvez um e-mail, dependendo do negócio, você cadastrar os e-mails dos alunos, né? Então cada nó, né, é um item desse. E aí eu posso enriquecer, né? Então eu chamei aqui de user, mas poderia ser, vamos usar o nosso exemplo aí de aluno, só para ficar mais fácil. Então eu tenho ali um aluno, o aluno ele vai ter um nome, então vou chamar ele aqui de Alexandre. Aí eu posso colocar mais propriedades aqui, colocar e-mail, idade, matrícula, entre outros, tá? Então se eu der um enter aqui, ele já executou o meu comando. Então ele criou um aluno, que eu chamei de P1. Eu posso não colocar isso aqui, tá? Geralmente você coloca um alias, que é um atalho, porque se eu vou escrever aluno várias vezes no meu statement, então P1 faz a referência desse aluno, né? Então eu chamo de P1, mas isso aqui você pode não ter. Então ele criou um aluno com um label Alexandre. E aí se eu clico aqui, ó, no banco, ó que bacana, ele já me mostra aqui que tem um nó, né? E nesse nó eu tenho ali aluno. Opa, Alexandre. Bacana. Peraí, vamos criar mais um aqui. Vou chamar de Aline. E vou dar enter. Ó, criou mais um aluno. Se eu clicar aqui e quero todos os nós que tem o label aluno, ou seja, me traga todos os alunos, ele já vai listar aqui. Mas Brandão, mas qual o comando para eu listar? É esse aqui, ó, match, que ele faz a pesquisa, N, né, alunos, isso aqui é um label, me retorne N no limite de 25, ele me retornaria aqui até 25. Eu posso ver no formato de grafo, no formato de tabela, né, que é a estrutura, como texto, ou ver aqui como código, né? Mas ele persiste internamente como grafo, tá? Utilizando aí
as tecnologias internas do Neo4j. Depois a gente entra mais na engine, tá? Vamos aqui nas coisas mais práticas. Bacana. Mas eu tenho aqui dois nós, né, que são dois alunos. E eles têm o label ali, Aline e Alexandre, que são os nomes, né? Beleza. E agora eu vou montar um relacionamento entre os dois, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar um match, porque eu vou pesquisar aqui, vou chamar de P1 também. Eu quero um aluno onde o nome é Alexandre. Deixa eu dar um Shift Enter, funcionou. E um aluno, vou chamar aqui de P2, onde o nome for Aline. Aí eu vou pro merge, né? Que eu quero criar um relacionamento entre os dois. Merge, onde P1, olha eles funcionando aqui, se relaciona com o P2. Já vou explicar aqui, não vou fechar o comando ainda não. Com o P2. Bacana. Aí aqui que é o interessante, né? Então eu tenho duas entidades ali, desculpa, dois nós, né? Vamos trocar aqui para os termos corretos. Dois nós, né? E se relacionam, mas se relacionam como? Vamos colocar aqui P1. Opa. Estuda com P2. Certo? Então se eu der um Enter. Opa. Se eu der um run aqui, desculpa. Ele já criou relacionamento criado. Então vou pedir para trazer todos os alunos. Ó, Alexandre estuda com a Aline. Legal, né? E aí eu tenho aqui o nós, que é do tipo aluno, onde eu tenho ali o name Alexandre, o name Aline, e eles estudam na mesma escola, enfim, na mesma sala, eles estudam junto, né? Claro que dependendo da regra de negócio, você vai montando ali o relacionamento, né? E aí, por exemplo, eu posso qualificar aqui com propriedades. Então, nesse nosso Hello World aqui, a gente já viu nó, label, o relacionamento, e aí eu posso colocar propriedade no relacionamento. Por exemplo, deixa eu recuperar lá o que a gente criou. E aí eu vou usar o merge, porque o relacionamento já existe e eu quero atualizar ele. E aí de novo, para chamar propriedades, se abre e fecha a chave. E eu vou colocar aqui posso colocar escola, o curso. E aí eu vou colocar o nome do curso aqui. Vou botar aqui Base. Boa. Então eles estudam e fazem esse mesmo curso. Ah, posso colocar aqui? Posso colocar mais parâmetros. Coloco aqui qual que é a faculdade, ou escola, ou instituição. E aí você vai colocando mais parâmetros e vai enriquecendo mais ainda. Então ele criou, ó, deu um set na propriedade e criou esse relacionamento estuda, né? Ele vai criar um relacionamento estuda com essa propriedade, tá? Aí ficaram dois aqui, ó. Um com esse atributo aqui e o outro sem. Porque aquele comando merge, eu pedi para ele fazer o quê? Ele vai atualizar as duas entidades com esse novo relacionamento. Depois eu ensino vocês a pegar um relacionamento que já existe e incluir a
as propriedades que vocês precisam nele, tá? Mas é importante, na semântica do Cypher, entender o que você está fazendo, justamente para que você reaproveite e não aconteça isso aqui, ó. E você ter lá um relacionamento e de repente você vai fazer uma atualização e criar a mesma segmentação com a propriedade, tá? Por isso que eu dei o match aqui, ó. Eu trouxe o aluno, trouxe a Aline e montei o relacionamento. Deixa eu voltar no outro, que seria sem esse aqui, né? Na hora que a gente fez isso aqui, ó. Tá? Na hora que eu fiz isso aqui, eu trouxe o aluno Alexandre, trouxe o aluno Aline e disse que o Alexandre, que é P1, tem um relacionamento com o P2. Que tipo? Estuda. Eles são estudantes, estudam juntos. Na semântica aqui da minha regra de negócio. Tá? Então, na hora de adicionar a propriedade e tudo mais, se eu der Enter aqui, ó, no changes, porque ele já entende que já existe esse relacionamento aqui, sem propriedade nenhuma, né? Então ele não vai criar um terceiro, porque ele já existe. Agora, se eu criar uma propriedade diferente, ele cria esse mesmo relacionamento com outra propriedade. Isso pode ser intencional, por causa de alguma regra de negócio, né? Ele se relaciona, tem o mesmo tipo de relacionamento, mas com uma propriedade diferente. Isso depende do seu caso de uso, pode aparecer, mas não deveria ser muito comum, né? Então eu deveria basicamente usar o relacionamento que existe e atualizar. E aí dá para você ir criando cada vez mais, né? E criando cada vez mais relacionamentos. E aí o legal do grafo é que ele é multidimensional, né? Você começa a pensar dessa forma e ele é multidimensional, porque a Aline estuda com o Alexandre, mas o Alexandre conhece Pedro, que é namorado da Aline, tem um relacionamento com a Aline, que é irmão de Carlos, que joga futebol com o Alexandre, né? E aí você vai montando toda a rede, né? Se a gente for falar de um caso de uso, imagina no e-commerce a riqueza que você não teria se você tivesse os dados do usuário, de comportamento dos seus usuários, e cruzasse o carrinho de compra dele para poder gerar um score de risco, né? Então vamos supor, João tem uma média de, vamos supor que eu tenho todas as informações de João na minha base de dados. Ele tem uma idade de, sei lá, ele tem 22 anos, tem 17 anos. Ó, João tem 17 anos, não é empregado, ele é estudante, estuda na faculdade X ou Y. O pai dele trabalha em lugar X, tem uma renda YZ, e ele está fazendo uma compra num site de game, comprando um jogo XYZ do valor L. Ou seja, você começa a cruzar condição econômica, a idade dele, faz sentido ele estar fazendo essa compra, você monta um score de risco, né? Então, dependendo da informação que você tenha do teu cliente. E aí, para você cruzar todas essas informações, é muito mais fácil fazer no grafo, né? É claro, não, mas eu já faço isso no relacional, faço isso no DocumentDB. E aí, como eu falei, depende do caso de uso, para você aplicar o grafo. Quando você tem ali multidimensões da mesma informação, vai ficando mais fácil você fazer isso com o grafo, ao meu ver, tá? Então, como eu dei um exemplo simples aqui de duas pessoas que têm um relacionamento, tem informações sobre as duas pessoas, e aí uma delas está tendo um comportamento de compra, eu consegui comparar. Mas a quantidade de variáveis na hora de você fazer uma aprovação, avaliar um risco, por exemplo, é muito grande, que eu não vou ficar colocando os exemplos aqui de negócio mesmo, mas é muito grande. E aí você pode considerar, por exemplo, eu moro no Brasil e eu estou executando uma compra numa geolocalização diferente, mas eu fiz uma compra anterior numa outra geolocalização. Será que daria tempo de eu me deslocar até esse outro local para poder fazer essa compra, dado o meu perfil de usuário? Enfim, aí você vai cruzando e dando match nas informações, né? Enfim, em linhas gerais, é muito poderoso. E eu vou explicar cada vez mais aqui, a gente vai entrando cada vez mais aqui nos assuntos
para eu poder ir explicando cada vez mais aqui caso de uso e ficando mais claro como a gente usar o grafo, beleza? Valeu, bacanas, grande abraço!